Meus amigos queridos, que bom que estamos juntos para rezarmos, meditarmos, conversarmos e principalmente acolhermos os ensinamentos da Palavra de Deus. É mais um Palavra por Palavra que temos a graça de nos conectar. E essa conexão se faz pela fé em Jesus Cristo, pela prática do bem e da caridade, pela escuta atenta da Palavra de Deus, que nos orienta, que nos conduz, que nos anima nessa jornada. Lembremos que ela é a luz que ilumina a nossa caminhada, é ela que dá a direção aos nossos passos e por ela saberemos por onde andar. Neste dia 19, dia de Nossa Senhora da Salete, também dia de São Januário, nós queremos escutar a continuação, a continuidade do capítulo 7 de São Lucas. Tínhamos escutado ontem até o versículo 10 e hoje vamos do versículo 11 ao 17. Lucas 7, 11 a 17. E nesse trechinho que a igreja nos apresenta para a liturgia de hoje, é a narrativa, o contar por Lucas do episódio de Naim. Jesus tinha ido para curar aquele empregado do centurião romano, não precisou nem chegar, porque bastou uma palavra do Senhor. E nessa continuidade ele entra em Naim. E é muito interessante porque Lucas é como um pintor. Com poucas palavras ele consegue desenhar a realidade com uma clareza muito grande. Ele coloca os discípulos, uma grande multidão e Jesus entrando na cidade. E ao entrar eles se deparam com uma procissão saindo, levando um jovem, filho único, filho de uma viúva, carregado por uma grande multidão. É um cortejo de vida e uma procissão fúnebre. As duas polaridades se encontram. Jesus, o Senhor da vida, vai e vai entrar para devolver a vida. E nessa realidade, alguém deve de ter contado para Jesus que aquela mulher era viúva, que aquele rapaz era filho único, tendo presente o apreço e o cuidado e o carinho que a Escritura sempre reservara aos órfãos, aos estrangeiros e às viúvas, que naquele tempo, na cultura deles, era alguém que estaria deixada de qualquer jeito, porque a mulher, sem ter o cuidado de um homem, seja ele o marido, o filho, o irmão ou o pai, ela ficaria relegada à sua própria sorte. Então, Jesus sente compaixão, o texto fala isso. O Senhor sentiu compaixão. E lembra que Senhor não é pronome de tratamento, mas é Deus, é a divindade. É a comunidade de Lucas mostrando para nós que Cristo é a fonte da compaixão, é a inspiração para nós em como sentir a dor do outro, em como entrar na dinâmica da vida do outro. E ao sentir compaixão, ao deixar que por dentro dele se removessem as entranhas, Jesus se aproxima, e esse é um verbo muito importante, ele toca no caixão e eles param. Esse gesto, aproximar-se e tocar no caixão, já é outro rompimento de barreiras, porque na cultura do povo da Bíblia, tocar em alguém, no morto, no cadáver, deixava a pessoa impura. E Jesus não vai atrás disso, ele está atrás de consolar aquela mãe. E ele diz, para aqueles que choravam, e de modo muito especial para a mãe e para nós, aquela palavra forte: não chores, não chores.
Não porque ele não quer sentimento, não porque não podemos chorar, como aquela mentalidade que nos foi passada, que o homem não chora. Não, não é isso. Ele diz, não chores, como que dizendo assim, confie porque eu cheguei. Confie, eu sou a fonte da vida. Confie, eu estou aqui para te consolar. E com esse não chores, ele se dirige ao jovem e diz, jovem, eu te ordeno, levanta-te. O verbo levantar é sempre verbo de ressurreição, não é verbo de postura física, é verbo de ressurreição. E diz o texto que ele se sentou e começou a falar. Na tradição, quem senta é aquele que ensina. Provavelmente a fala dele não foi só interação, não foi só conversa, mas sim foi já um caminho de discipulado. E o povo, diante daquela realidade, vibra e reconhece em Cristo um profeta e a visita de Deus ao seu povo. Jesus não é só profeta, ele é o Senhor da vida. E a visita de Deus, como nós tínhamos escutado lá no comecinho do Evangelho de Lucas, Deus visitou o seu povo e o libertou. E esse detalhe bem importante, essas duas palavras, não chores, é a bem-aventurança se cumprindo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Por isso, meus amigos, diante desse encontro das duas procissões, a de Jesus, que é a fonte da vida, e aquela que trazia a tristeza, a dor, o luto, o sofrimento, a morte, nós podemos começar a nos perguntar de que lado nós estamos. Se estamos com Jesus levando a vida, a esperança, o amor, a ressurreição, ou se estamos do lado da morte, no negativismo, no preconceito, naquelas relações que são doentias. Também podemos pensar se estamos sofrendo como aquela mãe, porque diz é uma viúva, ela não tem esposo. Nós podemos lembrar quantas pessoas sozinhas, quantas pessoas abandonadas, esquecidas, perseguidas, não é? Então, se estamos nesse contexto, é para nós que ressoa essa palavra, não chores. Não chores, chegou a consolação, que é Cristo. Um outro detalhe que eu escrevi aqui no meu bilhetinho, que nós podemos pensar hoje nas situações de morte que nós vivenciamos, que não é só aquela de ir ao caixão, de ir à sepultura, são várias, mas outras também, pensemos, por exemplo, nos sentimentos horríveis cultivados, nos vícios, na dependência, são culturas de morte. No consumismo, naquelas realidades que apregoam que só um estilo está certo, os fundamentalismos. Então, são várias culturas que vão matando. Não matam no sentido de dar fim, de dar cabo à vida, mas vão matando os sonhos, vão matando as esperanças, vão matando, vão minando a alegria, a força da vida. E aí as pessoas vão dizendo, não adianta, vai criando um desânimo, um desleixo. Eu já tentei, não deu certo. Então as pessoas vão perdendo a capacidade de sonhar. Então hoje é importante, nesse dia da reconciliadora, que Nossa Senhora da Salete, pensarmos quais são as culturas de morte que nós estamos envolvidos e precisamos escutar. Levanta-te, eu te ordeno. Levanta-te, eu te ordeno. É a vida. E também, falando de levantar, quais são as quedas? Aquele moço estava prostrado por causa da morte. E nós? Quais são as nossas quedas que o Senhor está nos ordenando? Levanta-te. Foi a mesma palavra que ele usou para a filha de Jairo, lá no Evangelho de Marcos. Levanta-te. O santo não é aquele que nunca caiu. O santo é aquele que tem coragem, após a queda, de se levantar. É aquele que tem coragem de pedir ajuda para levantar. É feliz aquele que tem alguém com a mão estendida para nos ajudar a levantar. E por fim, meus queridos,
nós percebemos as visitas de Deus na nossa vida. O povo disse: Deus visitou o seu povo. Ele visita não com grandes fenômenos. São Januário é reconhecido pela liquefação do sangue. As ampolas com o sangue coagulado, no dia de hoje, elas se liquefazem, como se fosse sangue vivo. É um fenômeno, é um dom de fé. Mas as visitas de Deus não estão só nisso. Quando alguém chega e diz para você, para mim: olha, conta comigo, eu estou aqui para te ajudar. É uma visita muito importante. Então pensemos nisso, deixemos que essa palavra seja a força para nos levar adiante e contemos sempre com o amor compassivo de Jesus, que está sempre perto de nós, sempre indo ao nosso encontro, sempre nos ajudando a levantar e a seguir em frente. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua sintonia. Como eu digo sempre, se você achar que deva enviar para outras pessoas, colocar nas suas redes sociais este conteúdo, eu lhe agradeço muito. Se quiser convidar mais alguém para entrar na ciranda do nosso Palavra por Palavra, muito agradecido os comentários bonitos, as interações, os joinhas. Tudo isso vale a pena porque fortalece esse nosso instrumento e mostra a nossa sintonia. Até amanhã. Um grande abraço. Tchau, tchau.